E o Luiz do Alto da Glória, Munir, ele primeiro quer parabenizá-lo, pois o senhor é um ótimo comentarista, muito claro. E, por favor, comentar sobre a cartilha lançada no Ministério da Educação. Pois é, o negócio é tão ridículo, né? Assim, que ontem eu fui a um bar e eu pedi um chopp, e aí o garçom perguntou assim: o senhor quer um chopp branco ou o senhor quer um chopp afro-brasileiro? Aí eu fiquei imaginando, aí eu demorei um pouquinho para entender a piada. Quer dizer, veja que coisa ridícula, veja o país ridículo em que nós nos tornamos. Um sujeito cujo apelido é Grafite é chamado de neguinho safado por um argentino. Obviamente um argentino que ele deve ter xingado de uma porção de outras coisas que eu não posso repetir aqui, porque a dona Yolanda não deixa, não é, dona Yolanda? Não lembro mais, mas tem uma que não... Temos uma ouvinte aqui muito gosta. Chateada com o padrão de educação dos comentaristas. Então eu, em sua homenagem, não direi o que é. Num jogo de futebol em que a torcida do São Paulo, em peso, 40 mil pessoas no Morumbi, deve ter dito coisas muito desabonadoras dos argentinos em geral, sobretudo das pobres mães dos ditos cujos. Então, imagine você, uma situação como essa, um jogo de futebol, em que todo mundo comporta-se como bárbaro. Aí, no meio desse jogo todo, um sujeito chamado Grafite, que é um apelido que certamente ele não deu para si próprio, e que eu fico imaginando que seja grafite porque é preto, não vejo qual é a outra relação, e esse sujeito sente-se ofendidíssimo por ter sido chamado de macaco ou neguinho safado, e aí isso gera uma movimentação policial enorme. Todos os repórteres de televisão vão ante as câmeras indignados com a demonstração de horroroso racismo. Será que dá para a gente imaginar um país tão infantil como esse? Eu não consigo imaginar como é que nós poderíamos ser mais ridículos do que nós somos. Quer dizer, o nosso trajeto na direção de uma inviabilidade total das coisas é aceleradíssimo. Nem o Lula conseguiu suportar a tal da cartilha, que proíbe chamar alguém de palhaço, porque isso ofenderia, teoricamente, os palhaços propriamente ditos, e não pode xingar alguém no tanto de barbeiro, porque você pode xingar de filho de alguma coisa, muito desabonadora, mas você não pode xingar de palhaço. Quer dizer, nós só conseguimos piorar o grau de ofensa no trânsito, porque o barbeiro, que parecia ser assim, uma espécie de xingamento, assim, com um certo bom humor, agora está proibido, porque os barbeiros, propriamente ditos, ficariam, então, ofendidíssimos, porque alguém chamou o outro de barbeiro. Deve ser porque isso significa que o outro talvez esteja exercendo ilegalmente a profissão, ou que não tenha pago lá a taxa do sindicato. Será que pode ser um país tão... É o cúmulo do ridículo, mas é difícil descrever com precisão o quão ridículo é tudo isso. E, no entanto, a quantidade de percepção que se tem desse quadro completamente surrealista é muito baixa.